do vetor que eu tinha na memória aqui sumiram. Então, eu falei, o primeiro que apareceu é esse aí, então vai esse aí. Ficou nos 40, né? Parece aquela série de televisão, né? De Você usa aqueles fundos verdes, Netflix. professor? Oi? Você usa aqueles fundos verdes? Eu uso mais o que fica melhor aqui, é o profundo que eu tenho aqui, que é meio cinza, é o azul do vetor, né? É o que fica menos ruim. Não, 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 não. É se você usa tipo um pano verde, sei lá, pra. Ah, não, não precisa porque aqui a parede é branca. Ah, tá. Né, então é tranquilo. Mas se tiver qualquer outro tipo de parede, tem que usar, porque senão. Por exemplo, eu tive que tirar um espelho que tinha aqui atrás, né? Aí ele fica. Onde é o espelho, ele fica luminoso, fica esquisito. Parece que tem um espírito atrás de mim, né? Então eu achei melhor não ficar só nós mesmo. Se o espírito tiver, tudo bem, a gente só não precisa ver. Pera lá. A gente vai começar por onde aqui? Vamos ver. Acho que eu vou começar pelos modais, depois a gente vai para o texto. Tá, vamos lá. Aqui. Aí. Eles mudaram alguma coisa na configuração, tá um pouco diferente. Os comandos estão um pouco diferentes. Mas não tem problema. Vamos lá. Ah, esse aqui não vai. Não vai, não vai. Foi. Tá. Então, o tópico que eu ia trabalhar com vocês hoje, antes de começar com texto, exercício e tal, era revisão. Como a gente viu graus de comparação, né? Agora eu queria trabalhar um pouquinho com modal. Né? Então, modal é um negócio que nós não temos em português. Né? Só no finalzinho, que eu vou mostrar para vocês, uma coisa que a gente faz parecido. Tá? Mas no geral nós não temos isso. É uma palavra que tem uma função própria e que muda o andamento da sentença, né? Muda a compreensão da sentença. Né? Então aqui, por exemplo, eu começo sempre pelo can, que é o mais usado, o mais popular, que tem mais possibilidades. Tá? Ele vai ter uma gama aí de uso muito grande. Né? Então, eu vou pegar uma frase bem simples aqui. Essa aí, ó, She can finish the report today. Tá? Então aí, eu acredito que ela pode terminar, que ela vai terminar hoje, esse relatório. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção, que vale para vestibular. Só tem duas formas negativas de escrever o can. Tá? Ou você escreve assim, ó. Tá? Opa, perdão. Ou você escreve assim, tá? Contraído, ou você escreve tudo junto. Tá? Não pode separar, porque se você separa, gramaticalmente é considerado errado. Tá? Então qualquer alternativa que tiver can e o not separado, tem alguma coisa ali. Ou é para você identificar errada, ou alguma coisa que não tá batendo. Tá? Então a gente começa com as funções específicas. A primeira é uma probabilidade. Então eu olho aqui nessa foto e falo assim: It can be James in this photo. Então, ó, o suposto James está aqui de óculos escuro, chapéu, está com 40, 60% do rosto escondido, né? Então eu não tenho certeza que é ele. É uma probabilidade, né? Então eu vou dizer It can be James, tá? Há uma chance que seja ele, tá bom? Quando eu tenho essa ideia de passar uma probabilidade, um talvez, né? Uma das coisas mais comuns que a gente pode usar é can. Depois eu tenho o can como é o pedidor de permissão, né? Eu quero pedir permissão para alguma coisa. E o meu nível de contato com quem eu estou perguntando, pedindo, é informal. Eu não preciso ser formal, né? Ou super educado e tal. É só um pedido simples. Então eu posso falar, por exemplo, Can I use your bathroom? Tá? É, no caso aqui o pessoal quer fazer xixi, né? Então, posso usar o banheiro? Tá? Lembra que bathroom é banheiro de casa, de residência, tá? Quando está num lugar público é toilet ou é restroom, usa outros nomes. Tá bom? Então, e a terceira função, a gente desmembra em duas, né?
Então, primeiro, a gente está falando de uma habilidade intelectual, uma capacidade mental. Aí eu tenho ali, she can write in Arabic. Tá? Então ela é capaz, ela sabe, ela consegue, tá? Escrever em árabe. É fácil? Não. Demanda um treinamento, um conhecimento, desenvolver uma coordenação motora diferente do que a gente tem, aprender a escrever da direita para a esquerda. Tá? Então, exige um desempenho mental, uma habilidade mental. E isso eu mostro com o Ken. Tá bom? Essa tal habilidade pode ser também motora, física. Tá bom? Então, não é só intelectual. Aí eu posso falar, he can ride a horse. Então, o que eu preciso para andar a cavalo, razoavelmente? Né? Eu preciso ter equilíbrio, né? Eu preciso ter um controle emocional, não posso demonstrar medo. Eu preciso saber como funciona a rédea, ou como eu controlo ele com os pés, com a rédea, né? E tem uma série de técnicas que você vai aprendendo aí até você conseguir, né? Então, esse desenvolvimento aí de coordenação e físico é uma ability. Então, por isso que eu uso o can para expressar. Depois vem, they can memorize 10 new words a day. Pegadinha clara e clássica de vestibular. Né? Os caras vão te perguntar, como que eu escrevo isso no passado? Como que eu escrevo isso no futuro? Na questão. E existe uma tendência muito grande de querer achar que could é passado de can. Então, vai sempre ter uma alternativa com could. Para você... É a isca, né? Para você errar. Tá? Mas não pode. O can não tem passado. Tá? Nem futuro. Não. Ele é ele. Ele é um modal. Tá? Então, você não pode associar ele com will, nem com going to, nem mudar a forma dele. Não tem jeito. Ele não existe no passado nem no futuro. Então, o que a gente faz para solucionar esse problema? Né? Quando a questão é passado, a gente vai pegar uma dessas duas expressões aqui, que é be able to ou be capable of, e colocar ela no passado. Tá? Porque ela tem o mesmo significado de capacidade, de habilidade do can. Tá? E resolveu. Você passou a frase para o passado, com esse sinônimo, vamos dizer, né? Um desses dois, e a questão está feita. Dois jeitos diferentes de falar a mesma coisa. They were able to. Agora cuidado aqui. They were capable of. O of pede um ing depois, tá? Pede um gerúndio depois. Então fica um pouquinho diferente uma da outra. É só esse detalhezinho aqui, o resto é tudo igual. Tá bom? Então no passado tem essa possibilidade. E no futuro? Bom, vamos lá. Como que eu vou escrever isso daí no futuro? Mesma coisa. Eu pego uma dessas duas expressões, né? E vou jogar will nela. Tá? Então eu vou falar assim: they will be able to memorize 10 new words a day. Pronto. Eu não posso falar will can, tá bom? Não misturo dois modais. Ou they will be capable of. Sempre lembrando que quando é capable, eu vou ter que usar ing. Então aí, colocou no passado, colocou no futuro. Eu nunca vi eles perguntando para colocar no futuro, mas né, vai que. Mas já vi diversas vezes perguntando para colocar no passado. O mecanismo é parecido, então acho que vale a pena comentar. Até aí a gente só falou do can modal. Beleza, maravilha. Agora que nós vamos falar dele com uma outra função. Aqui ele é um mero substantivo. Como box, como table, como door. Tá? Isso é um substantivo. E é o famoso a Fanta can. Tá? Uma lata, né? De Fanta. Então o can, como substantivo, é uma lata. Tá? Você já deve ter visto em algum lugar beer can ou alguma coisa assim. Né? Eu uso mais simples, né? Mas é importante também. Existe também um verbo regular, tá? Terminação em ed aqui, normalzinho, né? Que é can, que não tem
nada a ver com o que a gente viu antes aí. É uma outra história. É um verbo regular. Tá? Então esse verbo, ele é usado para enlatar. Tá? Então o que eu tenho aqui nessa foto? Algumas ilustrações de canned fish, ou seja, peixe enlatado. Tá bom? Enlatar, to can. Tá? Eu posso falar canned tomatoes, tomate enlatado, coisa desse gênero aí, né? E aqui é uma sacanagem com vocês, né? É um tongue twister, um trava-língua. Tá? Eu vou falar can I can like I can I can. Ok? Então, o canner é essa enlatadora, a máquina de fazer latas, né? Então, a frase é bizarra? Mas é possível. Tá bom? Eu estou perguntando aqui, uma enlatadora, eu posso fazer uma lata do mesmo jeito que uma enlatadora faz? É isso que ele quer saber. Tá? Então eu estou usando aqui um can, que é a lata, o can, que é o modal que está perguntando, o can, que é o verbo enlatar, todos estão aí dentro. Tá bom? Mas é claro que é uma zoeira, uma brincadeira. Né? Mas ninguém escreveria uma frase assim, num texto. Mas como trava-línguas aí, como tongue twister, vale. Então, esse é o modal que exige mais atenção, que tem mais possibilidades e tal. Agora, se vão ver os outros, e vão ver que eles têm uma função ou outra ali, duas, uma, né? Mais tranquilo. Então, começando com o could. Vou ressalvar outra vez. Ó. Could não é passado de can. Tá bom? Could nem é passado. Tá? Então, ele não pode ser passado de ninguém. Tá? Então, eu tenho ali, ó. It could rain tomorrow. Quando eu penso que tem uma probabilidade um pouquinho abaixo de média, né, eu uso could para expressar. Tá bom? Então, você tem um TCC para entregar, um trabalho difícil de concluir, você está na reta final e tal, e alguém te pergunta, e aí, até amanhã você termina? Você fala assim, I could finish tomorrow. Você acha que tem alguma chance? Então, tem exatamente alguma coisa próxima aí de 40, tá bom? Essa é a ideia. Como no caso aqui, né? Tá nublado, tem um sol, a previsão do tempo fala it could rain tomorrow. Aqui um outro uso do can que é muito legal, assim, bastante aplicado, né, no dia a dia, né? É quando você tem uma lost or reduced ability, ou seja, aquela habilidade que você tinha, que você expressava como can, decaiu por falta de prática, por falta de interesse, por diversas razões, pelo passar do tempo, né? Então, eu tenho aí, ó, she could understand Russian when she was 7 years old. Tá? Então, assim, o que acontece com essa menina aí? Ela era capaz, ela conseguia entender russo quando ela tinha 7 anos. O tempo passou, ela perdeu contato com as pessoas que falavam russo, blá blá blá, e dispersou essa habilidade. Ou diminuiu ou acabou. Quando isso acontece, eu uso could para mostrar. Né? Vou falar uma minha. I could play soccer twice a week. Né? Hoje, para dar a volta no quarteirão, eu preciso de um respirador. Né? Bom, aí continuando. Quando você vai fazer um request, uma solicitação educada, vai pedir alguma coisa com educação, né? É mais educado do que o can. Né? Então eu já tinha falado lá, can I use your bathroom? Se eu falasse, could I use your bathroom? Eu estou sendo muito mais educado, mais formal. Né? Então eu tenho ali, ó, could you help me with the geography exercises? Então eu tenho alguma dificuldade aí e tal. E eu peço para alguém me dar uma força, né? Normal, natural, tá bom? Agora vamos para outro, que é o may. O may tem dois usos práticos, né? Dois usos comuns. O primeiro é uma formal or polite permission. Então, ele é mais educado do que o can e do que o could. Tá? Então,
no caso aí, o senhor lá pede pro carregador, fala o seguinte para ele: May you carry this bag to me? Literalmente, dá para carregar, poderia carregar essa mala para mim, né? Faria um favor de me carregar essa mala, tá sendo educado, tá pedindo de um jeito bacana, né? Respeitoso. Tá? Quando você tem essa ideia em mente, né? Você usa may. Tá? Vou dar outro exemplo. Vocês, jovens, entram numa loja num país de língua inglesa. O vendedor vai falar para vocês: Can I help you? Porque vocês são jovens. Ele vai ser mais informal. Se fosse eu, ele ia falar: May I help you? Porque existe um respeito com quem é mais velho e tal. Né? Então, muda o grau, né, de formalidade. Tá bom? E no Brasil não tem formalidade nenhuma, né? Os caras se chamam tudo por apelido, uma esculhambação total. É da nossa cultura. Né? Então aqui nós vamos analisar essa tenista de ranking, né, mundial, com um grande potencial, né? E ela vai enfrentar um opponent, né, um adversário, tá? Amanhã, né? E eu acho que essa oponente dela é tão boa quanto ela, elas estão niveladas, né? É difícil prever o que vai acontecer. Então aí eu uso may. Eu vou falar: She may beat her opponent tomorrow. Então, eu acredito que a chance é meio a meio. Um jogo de futebol Brasil e Argentina. Eu acredito que é meio, né? Hoje em dia nenhum dos dois estão muito bons, mas tem alguma tradição, então a chance que é 50-50, né? Meio a meio, tá bom? Então você vê que é um pouco mais de chance do que could. Tá? Então eu acredito que é exatamente no meio. É por isso que a palavra maybe vem daí, que é talvez, né? Pode ser. Tá? Então é aquela chance mediana. Okay? Aí no caso, só por curiosidade, ela está com uma camisa do Brasil, porque ela disse em alguma entrevista que o idioma que ela mais gostava de ouvir era o português do Brasil, mesmo sem entender nada, né? E aí o pessoal do Brasil mandou uma camisa para ela, tá? Né? Como uma gentileza, tá bom? E tem essa foto aí, vem dessa história. Aí vamos para um outro modal, que é o might. Bom, might, não existe nada mais humilde, mais educado em inglês do que might. Tá? Os livros de curso de inglês fingem que ele não existe. Tá? Que é um absurdo total. Né? Então se você estuda lá, sei lá onde, a Aliança, Cultura Inglesa, CNA, qualquer um. Eles não ensinam isso, não sei porquê. Eu já trabalhei com vários métodos e você fala: pera, mas cadê o might? Não tem. Tá? E no dia a dia é usado sim, e na imprensa usa bastante, e nos textos científicos que vocês vão ter que ler, vai usar bastante. Tá? Então o might é importante. Olha o exemplo aí. Might I use your cell phone? Então, aqui eu estou numa sinuca, eu estou numa situação difícil. O favor que eu vou te pedir, eu acho que você não vai me atender. É uma coisa invasiva, uma coisa complicada, né? Então, sei lá, eu tenho um problema grave, meu celular está sem bateria, eu preciso ligar urgente para alguém, eu não te conheço. Então eu vou pedir: Might I use your cell phone? Tá? Justamente por isso, eu estou te dando a chance de falar não. E eu vou achar isso normal, né? Porque o meu favor é difícil de ser atendido. Tá? Então eu tenho aqui, como está escrito aqui, uma mild position, uma postura humilde. Tá? Então esse é um uso muito importante. O outro, muito mais simples, é a pior probabilidade possível. Uma mixaria, né? Achar um político digno no Brasil. Isso é might. Com certeza. Tá bom? Quase never, né? Might para quem é otimista. Tá? Então, olha lá a comparação que eu fiz. Brazil might beat Ireland in a rugby match. Então
Então a Irlanda é uma das potências do rugby. Então o Brasil mal pratica o esporte. Um confronto entre os dois, qual é a nossa chance de ganhar? Né? É mínima. Né? Então eu vou falar might beat. Eu olho para o céu, está totalmente ensolarado. Né? Mas eu vejo uma nuvenzinha lá no fundo e falo assim: It might rain tomorrow. Olha, até pode ser que chova, mas é aquela chance michuruca, assim, né? Bem pequena de acontecer. Então, isso eu expresso muito bem usando might. Tá? Então, se a gente fosse fazer uma escala, quando eu falo may, eu acredito 50%. Quando eu falo could, eu acredito 40%. E quando eu falo might, eu acredito 10%. Tá bom? Eu vou ser ótimo em química. Isso para mim é might. Tá bom? Sem chance. Aí, must. Bom, must também tem dupla função, né? A primeira é essa aqui. Obrigação. Então, coisas que você não pode deixar de fazer. Tá? Pagar a conta de telefone, colocar combustível no carro, coisas básicas, comer, tomar banho. Né? Então, must, vou tomar banho, em algumas culturas acho que não. Né? Mas assim, must, she must take insulin daily. Provavelmente ela é diabética, tá? E ela precisa desse remédio diariamente, senão, né, o açúcar dela, a glicose explode e ela pode morrer, pode ter umas sequelas péssimas, né, tal. Então, para essa pessoa é uma obligation, ela tem que tomar, não dá para escapar. Quando eu negativo ele muda completamente de função. Então, a mesma frase escrita afirmativa ou negativa são totalmente diferentes. Tá? Então, vou voltar aqui, deixa eu ver. Ó, vamos supor que eu fosse negativar aqui. Ó. She mustn't take insulin. Cara, se ela tomar insulina, ela morre. Ela não pode de jeito nenhum. Ela é alérgica, ela tem sensibilidade. Tá? Então, quando eu mudo para negativa, eu proíbo. Não pode acontecer. Tá? Hoje em dia, a maioria dos lugares públicos, we mustn't smoke. Tá? E aqui no Brasil o pessoal está aqui, pelo menos em São Paulo eu vejo respeitar bem isso. Né? Em alguns outros lugares não tanto, mas aqui o pessoal respeita sim. Aí vamos para o should. Tá? Should serve para sugestão ou conselho. Só para isso. Não tem nenhuma outra função. Tá? Aí eu tenho should I stay? Vocês lembram da canção? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Clash. Tá? Quem é roqueiro vai lembrar. Então, o should, tá, vai exigir, vai demonstrar uma sugestão ou um conselho. Tá? Vai abrir essa possibilidade. E só. Ele não funciona para mais nada. Tá bom? Então, vai falar assim: should I open the window? O que vocês acham? Abra a janela? What should I do? O que eu deveria fazer? Né? Então, I should study math or physics? Tá? O que você acha, meu orientador? Eu devo estudar mais matemática ou física? Como é que estão minhas notas? Qual é o curso que eu vou fazer? Né? Tá bom? Então, essa é a ideia. Sugestão. Daí eu venho com... você está procurando um emprego numa empresa espanhola ou numa empresa de comércio exterior. Sendo brasileiro, eu ia falar para você: you should study Spanish. É uma boa coisa. Você pode, né, crescer dentro da empresa e tal. You should study Spanish. Por que eu coloquei ought to aqui? Porque existe uma coisa recorrente em vestibular, que é pensar lá do texto uma frase que usa should, tá? E pedir para você substituir por alguma coisa que não altere o significado de jeito nenhum, que fica idêntico. Né? E só existe um jeito de substituir should, é usando ought to. Tá? Futuramente a gente vai ver algum exercício a isso. Então, ó, esse should
O cuidado na hora de substituir é que ele não tem to depois, não pode. Tá? Mas ao contrário, o sinônimo dele, what, só funciona com o to. Então o que você vai ter no teste lá no vestibular? Uma alternativa que tem o what, mas não tem to. Uma alternativa que tem should, mas tem o to. Tá? Então você precisa saber essa diferença para escolher a alternativa certa. Tá bom? Então, é só isso. Um usa to, o outro não. Tá? Não pode inverter as funções aí. Bora. Agora vamos ver Will, que é manjadíssimo, né? Quase todo mundo conhece, né? O que ele faz? Ele joga a ideia para frente, ele joga para o futuro. Tá bom? Então ele fala assim: We will eat pizza tomorrow. É o que eu penso em fazer. É o que eu planejo fazer. É certeza absoluta? Não, mas é o que eu gostaria de fazer, é o que eu tenho em mente. Né? Se for negativo, won't. We won't eat pizza tomorrow. Não vamos comer, não. Não vamos comer pizza amanhã, não. Tá? É o contrário. Lembra que eu falei que tinha uma semelhança de português e inglês aí no uso? Hoje em dia, no português que se fala no Brasil, tem uma tendência a se usar vou, vai e vão, em vez de conjugar o verbo no futuro. Né? Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Né? Eu falo assim: amanhã beberei cerveja com meus amigos. Tá, todo mundo me entendeu. Agora, como que a gente fala no dia a dia? Vou beber. Então o que a gente faz? A gente pega o vou e coloca ele na mesma função que o will tem em inglês. Ele joga o próximo verbo para o futuro. Eu vou beber cerveja com meus amigos. Eles beberão vinho. Eles vão beber vinho. Tá? Então a gente usa esse vou, vai, vão, na mesma função que se usa o will em inglês. Ok? Para transformar o verbo da frente, o verbo que vem na sequência, em futuro. Não vou entrar nos detalhes da língua portuguesa, mas assim, só uma coisa que eu vou falar para vocês que me incomoda muito de português, tá? Que verbo que termina em a ou til é futuro, tá, pessoal? Beberão, viverão, gastarão, tá? A ou til é marca de futuro. E a m, beberam, comeram, viveram, ou é presente ou é passado. Tá? Não existe passado com a ou til. Tá? Eu tenho visto esse erro em redação despencando em cachoeira, né? E é um erro pesado. Tá? Então, cuidado. Se tem terminação ão, é futuro. A ou til. AM, viverão, futuro. Viveram, ou é presente ou é passado, tá? Futuro não é. Ok? Muito bom. Vamos lá. Próximo é o would. Também é um transformador de verbo. O que ele faz? Ele transforma aqui, por exemplo, love da frase em adoraria, amaria. Ele acrescenta essa terminação ia do português. Aqui. Viveria, beberíamos, seria. Tá? Ele faz toda essa parte que a gente faz conjugando. Né? E em português, o que a gente faz hoje? Coloca o ia na frente. Então assim, eu ia visitar você, mas está chovendo. Ao invés de falar, eu visitaria você, mas está chovendo. Então a gente faz essa migração do ia para frente, né? Tá bom? E tudo bem, nada contra. É uma coisa coloquial normal que a gente faz. Mas em inglês, para fazer tanto de um jeito como de outro, você vai usar o would. Não tem outro jeito de fazer. Tá bom? Ele é o único que transforma o verbo em futuro do pretérito. Tá bom? Que é esse tempo aí com essa terminação em português. Muitas vezes ele vai aparecer só assim, ó, contraído. Tá? Mais que comum em inglês. Bora. Agora terminando aqui, os últimos são esses aqui. Had better. Tá? É sempre had mais better. Não tem outro jeito de fazer. Tá? Não tem. Tá? Qual é a função dele? Ele mostra uma opção melhor. O que seria melhor fazer nesse momento? We'd better invest on estates.
seria melhor nós investirmos em propriedades. Tá? Cuidado que state sem E é estado. Tá? Pode ser o estado dominante no país, né, o poder, né, ou o estado de São Paulo, de Minas Gerais, né, states. Tá? Então, seria melhor, quando tem esse E na frente, não. É imóvel, propriedade. Tá? Então, we'd better invest on estates. Bora. Aí eu tenho would rather. Então, o que o pessoal confunde? Como tem esse D final aqui, eles confundem esse com o próximo, tá? Mas a função é um pouco diferente. Quando você usa would rather, você está mostrando o que você prefere, o que é melhor para você. Né? Eu vou falar assim: I'd rather drink a cappuccino. Então, eu pego o menu lá, né? Olho e faço uma escolha, faço uma opção. Tá? Essa escolha eu mostro com would rather. Tá? Pode ser outra pessoa, posso falar. Eu vou com uma amiga, né, almoçar e eu sei que ela não gosta de refrigerante. Então eu vou falar assim: she'd rather drink water. Tá, a opção melhor para ela é, ok? Ou ela não come carne, she'd rather eat vegetables, ou coisa assim, tá bom? Então ele é para exatamente isso. É isso. Essas funções aí são bastante específicas, mas são importantes. Quando você vai ler o texto, vai interpretar o texto, se você conhece esses detalhes, né, você vai ter uma interpretação muito mais limpa, muito melhor, né, do que o que o autor do texto quer mostrar ou quer passar. Né? Vamos lá. Aqui. Não. Aqui. Beleza. Aqui tem um texto da National Geographic que eu queria ler com vocês. O texto é bem curtinho, então dá pra gente trabalhar aqui. Então é um texto de julho agora, né? Passado. E ele fala assim: a worker removes volcanic fragments. Ele dá o nome aqui em latim, né? From the atrium of the house of Orion in Pompeii's region 5. The decoration being uncovered, descoberta, is characteristic of the so-called first style. Então o que ele faz? Além de. Vocês conhecem a história de Pompeia, né? Teve a explosão do vulcão. E a cidade foi soterrada de cinzas e lava, né? E quem estava na cidade morreu em menos de 5 segundos. Então ficou lá em forma de estátua, né? Eles ficaram petrificados. É um museu ao céu aberto, assim. Né? Graças a essa desgraça deles, né? É possível a gente estudar alguns aspectos da cultura romana que a gente não teria nem como saber, né? Como que eles se organizavam na casa, que tipo de cama que eles dormiam, as relações entre as pessoas, então é bem importante. E aí, o que esse texto vai falar? Dei uma lida no primeiro parágrafo. Não é muito complicado, tranquilinho, e a gente já comenta. Ok.
Então aí, nesse primeiro parágrafo, eu queria chamar a atenção para buried treasures, né? Sendo tesouros enterrados, né? Quando alguém morre, a pessoa uma das possibilidades é ser buried, enterrado. Né? Então esses tesouros estão enterrados lá, né? Buried treasures. Depois eu tenho nevertheless, esse baita palavrão aí, né? Que significa no entanto. E um verbo menos conhecido aqui de todos é yield, que eu marquei aqui. Yield é para onde os seus olhos são puxados, para onde você é atraído. Tá? O que chama a sua atenção? Tá? Então, eu posso falar assim, The beautiful garden yielded me. Então o que ele fez? Ele chamou o meu olhar, ele puxou a minha atenção. Ok? Depois eu tenho a Doomed City, né? Que é uma cidade que sofreu, assim, quando uma pessoa ou alguém, ou algum lugar é doomed, ele é como que amaldiçoado, ele passou por um destino difícil, né? Então, como aconteceu com as pessoas lá, né? Então, Doomed City. Então essa é a ideia. O que está querendo mostrar aqui é que já se escava lá em Pompeia há mais de 50 anos, né? E eles vão escavando, vão cada vez descobrindo mais coisas, tal, então ainda não acabou. Mas que esse novo setor aqui, que eles conhecem como região 5, Region 5, né? Nunca foi muito promissor, eles nunca deram muita bola, eles achavam que tinham menos coisas, né? Só que agora ele está fornecendo novos insights, né? Ou melhor, giant insights. Ele está dando grandes insights, é você olhar dentro, né? Ele está facilitando alguns olhares impressionantes que não se tinha, né, antigamente, né? Então eles menosprezavam, mas não sabiam o potencial que tinha lá. Então, essa é a ideia. Vamos para o segundo aqui agora. Professor, Diga lá. rapidinho. Several é o que mesmo? Several, vários, muitos. Vários. Uhum. E esse major aí? Major. Major sempre é maior, mais significativo, né? É que eu tô com prefeito na cabeça, eu li e falei É, prefeito, onde que é? prefeito, mayor. Uhum. É quase igual, é isso mesmo. Tá, beleza, Mas o beleza. prefeito é com Y. É verdade, justo. Uhum. Mas muita gente confunde, né, irmão? E aí, o segundo parágrafo. Dê uma lida. A gente já. Vou selecionar alguma coisa aqui que eu acho que pode ser mais difícil. Tá. Então aqui o que o autor vai mostrar pra gente, né? Ele vai falar da excavation of two houses. Então, de duas casas distintas, né? House of the Garden e House of Orion. Eu não sei se eles denominaram assim ou se elas já tinham esse nome lá. Mas o que ele mostra aqui? The dig é a escavação. O que ele revelou? Ele chamou a atenção para frescos, afrescos, né? É um tipo de pintura, né? Murais, né? E mosaicos, né? Na cultura romana, mesmo depois lá no Império Bizantino, tem muito mosaico, né? Aquelas composições com micropedras, né? Que eles fazem a ilustração. Tem alguns que são intactos, assim com 6 metros por 3, um negócio maluco. O cara fica anos fazendo um trabalho desse, né? O que eles mostram? Mythological figures,
Não tinha influência cristã ainda na época, né? Então, mais figuras mitológicas. O que ele chama de gorgeous colors, cores bonitas. E skeletons with stories. E esqueletos que têm histórias para ser unraveled. Né? É, como eu vou dizer? Esmiuçadas, né? Vista em detalhe. Porque hoje, com o estudo da ossatura, você vai ver se o tipo de alimentação que a pessoa tinha. Dá para estudar o DNA. Vocês sabem. Né? Um monte de coisas aqui dá para ver. Coins, moedas, amuletos, né? E por último aqui é show horses in the stable. Mostrar os cavalos no estábulo of a wealthy landowner. Né? De um dono de terra. Wealthy não confunda com healthy, que é saudável, tá? Wealthy é rico. Então, eles tinham um estábulo com diversos cavalos. Então, e numa dessas escavações aí de Pompeia, o pessoal achou um jarro com algumas sementes de azeitona, né? E levaram para uma universidade na Calábria, e eles trabalharam com essa semente e tal, e eles conseguiram fazer nascer 2 ou 3 árvores dessas sementes aí, que ainda dava para usar. E elas produzem uma azeitona que a cor é branca. Sim, ela está totalmente extinta hoje, ninguém mais conhecia. Mas no tempo de Roma era popular. Então, essas 3 sementes salvaram a planta da extinção. Né? É muito legal isso. Né? Aí envolve história, biologia, arqueologia, botânica, né? Agronomia, negócio maluco. Tá, e vamos para o último pedacinho aqui. Depois vocês podem ler na íntegra, que o link está aí no material. Tá? É legal. Sejam fãs da National Geographic, tá? Visitem o site porque traz muita coisa importante para vocês. Vou chamar a atenção para o Sparking. Ok, então aqui, neste último trechinho, the new finds, as novas descobertas, né, tal, are also sparking, spark é faísca, tá? Para fazer um motor acionar, funcionar, né, quando você estuda mecânica, é preciso ter um spark, faiscar para detonar o combustível e fazer o motor andar, né, funcionar. Então, o ano de erupção, 79 a.C., né? Ou depois. O que é AD em inglês? Antes ou depois? Acho que é after alguma coisa. A gente pensa, tem essa tentação, né, de achar que é after, né? Por isso que eu até comentei com vocês. Então, quando a gente tem BC, é before Christ. Aí sim é antes, tá bom? Agora, AD é ano Domini. A contagem é a partir do ano do Senhor. Tá? Então, em inglês se usa o mesmo nome que se usa em latim. Então, a gente fala ano Domini, onde a gente fala depois de Cristo, DC para nós, tá bom? Então, quando é A, é depois de Cristo. Aqui eu tinha marcado, perdi aqui, a mantle of ash and rock. É um manto, né? Of ash and rock.
o que cobriu a cidade foi um manto de cinzas, né, ash and rock, pedras. E aí tá lá, a local worker scrawled. O que esse cara fez? Ele rabiscou, escreveu, né, na parede. Muito diferente do que acontece hoje? Não. Tá. Na antiga Roma, os memes eram desenhos feitos na parede, né? Quando você queria zoar alguém, provocar alguém, né? Você pagava alguém para fazer o desenho na parede lá. Tá? É, eles causaram, por exemplo, um transtorno para o Júlio César, porque o imperador, porque eles desenhavam ele fazendo sexo com uma mulher lá, que era amante dele, né? Por todos os subúrbios de Roma e tal, e ele virou chacota. Nossa, não pode fazer isso com o imperador, né? Bom, então, os rivais dele, políticos, né? é, faziam isso, né? Para provocar ele. Então, não é novidade nenhuma, né, na humanidade isso daí. Mas, é, o mais legal, sabe o que que é? É que esse piche que o cara fez aqui, onde ele escreve pro patrão dele assim, ó. Ele comeu demais, né? Ele era guloso demais, né? Ele escreveu a data, October 17. E através dessa data que ele escreveu, os historiadores descobriram que eles estavam errados. Que a erupção não foi em agosto, como eles achavam, mas sim foi em outubro. Tá? Então, por causa de um rabisco com a data, eles ainda tinha gente viva lá, ainda estava a cidade funcionando, né, pulsando. Tá bom? Então, esses pequenos detalhes aí que são legais, né, de descobrir para quem é historiador, assim, deve ser muito bacana, muito fascinante. Né? Bom, agora vamos lá. Aqui a gente tem um, um texto aqui do. Deixa eu aumentar um pouco, está muito pequeno. Aqui a gente pode mostrar para vocês um texto do Enem, né, que vai falar assim, ó. Turn off your TV. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem, ler e ver o que poderia ser uma resposta bacana. Hein? Seria legal. Ok. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Trabalhando das alternativas. Né? Olha a alternativa A. Promover um grupo de pesquisadores que desenvolvem novas TVs. Então, olha o título em negrito lá. O que o título fala? Turn off your TV. Assim, dá para associar esse título com essa alternativa? Ok, então de cara a gente já sabe que não é A. Tá bom? Apresentar a estatística do número de TVs nos lares australianos. Deixa eu ver se tem isso aí.
Poxa, mas falou em Austrália? Ah, sim, tá, desculpa. Researchers. Opa, mas quem são os australianos que eles estão falando aí? São researchers. Olha lá. Na linha 3 aqui, ó. That's what Australian researchers. Quem é um researcher, gente? Uma palavra chave, importantíssima para vocês. O que é isso? Ah, Alguma sim. ideia? Pesquisador. É, Muito bom. pesquisa. Tem que saber essa palavra, não pode desconhecer, tá? Para vocês. Então ele está falando de pesquisadores australianos e não de lares australianos com televisão. Tá? Não é essa a ideia. Recomendar a TV como forma de relaxamento para maiores de 25. Vocês acreditariam nessa ou não? Parece lorota, né? Não- Normalmente o que se recomenda é não assistir, né? Não ficar demais no celular, não assistir TV demais, coisas desse tipo. Então já me parece esquisito. D. Divulgar pesquisa que associe o uso da televisão à longevidade. Fico perguntando, como que uma TV pode levar alguém à longevidade? Assim, o que poderia acontecer, né? Só se o cara assistir algum programa, né? Que ensina como que ele deve se exercitar, se alimentar, ou sei lá, ou tomar alguma substância, alguma coisa assim. Mas não me parece também muito coerente, né? Tá. Então, assim, por eliminação, né? A gente fica com ele mesmo, né? Que é informar que assistir a TV causa mais prejuízos em jovens adultos. Tá bom? É, tinha uma geração para trás aí que nos Estados Unidos é chamada de couch potato, né? Que é aquele cara que fica o dia inteiro sentado em frente à TV, né? Sentado na poltrona lá assistindo televisão. Né? Que não faz exercício, não faz nada, né? Não tem nenhuma atividade física. Né? Então esse couch potato hoje talvez substituído pelo cara que fica demais no celular ou no computador, né? Ou os três ao mesmo tempo. Né? Tá? Então, tem sempre uma postura crítica, né? Em relação a isso. Tá, Professor, vamos lá. Diga lá. nessa D, se ela fosse assim, divulgar uma pesquisa que associa o uso da televisão à diminuição da longevidade, ela poderia ser? Oh, perfeito. Aí a gente ia ter um problema, porque vai ficar dividindo entre ela e. Né? Isso é questão do Entendi. Enem. É questão do Enem. Tá? Então, Aham. essa graça está muito claro, né? O que eles querem, né? Nem Uhum. sempre é assim. Tá, Vamos para a então a próxima. D, assim, o erro dela principal é porque colocou longevidade e não a diminuição da longevidade, né? Isso, né? Exatamente. Entendi, professor, obrigada. Nada. Aí seguindo, né? Eu tenho aí Spring Break Camp. Né? Então, Spring é uma das estações, né? Primavera. Além de primavera, Spring pode ser o quê? Qualquer curso de inglês que você fizer, em algum momento vai te ensinar que tem Spring, Winter, Summer ou coisas assim. Você pode aprender até numa música, né? Mas tem dois significados de Spring que são importantes que não aparecem muito nesse tipo de, de fonte, né? Então, Spring pode ser mola, tá? Então, você está fazendo é mecânica, né? Na física que estuda mola? Não me lembro. É mecânica, né? Que é a extensão da mola, aquelas coisas, né? Que é chato pra cacete. Né? Deixa pra lá. Mas Spring pode ser uma mola, tá? E Spring também pode ser fonte de água, né? Então o cara está procurando por water springs lá no deserto em Israel, no Irã, sei lá, no Atacama, no Chile. Se o texto estiver falando sobre isso e aparecer a palavra spring, ele está falando de fonte de água. É isso que ele está buscando lá, tá bom? E não primavera. Seguindo, vamos dar uma olhada aqui nesse texto.
Assim, o texto não me parece difícil. Assim, numa primeira olhada, né? O texto, na verdade, está fazendo o quê? Ele está transformando a arte numa coisa de livre acesso, né? E olha como ele começa. Art can be made by anyone. A arte pode ser feita. Se esse anyone. Qualquer um. Ah, qualquer um pode fazer arte. Né? Então, from pioneers in the Florida frontier. Pioneers são os pioneiros, né? Na fronteira da Flórida. To ancient Timucuan Indian tribes. Ancient é antigo, né? Artistic traditions abounds across many cultures. Claro. Praticamente toda cultura tem alguma coisa com arte, né? Algum tipo de arte. Então. Learn how to make Native American pottery. Opa! O que eles estão propondo aí? Learn how to make Native American pottery. Que verbo é esse, learn? Aprender. Exatamente. Então aprenda how to make, como fazer, Native American pottery. Sing pioneer folk songs. Olha isso. Sing pioneer folk songs. Né? And listen to folk tales. Tales, T-A-L-E, são histórias, né? Contos. Né? Pass it down through generations. Tá? Através das gerações. Bem legal. Oi. O que é pottery? Pottery? Ah, boa pergunta. Pottery é a arte de cerâmica, de fazer potes, né? Literalmente. Tá? Jarros, vasilhas. Uhum, é uma forma de artesanato também, né? Se você olhar, se você já visitou alguma tribo brasileira ou algum museu e tal, quase todas as tribos têm a arte a pottery para fazer uma panela de barro ou coisas assim, né? Em alguns lugares do interior do Brasil ainda se usa panela de barro, que é de origem indígena, né? Bem legal. Obrigado. Professor, e folk? Folk é popular. É daí que vem a palavra folklore, que é folclore, né? Então é uma arte popular, é um folklore, né? Existe folk music, né? Que é aquela música mais raiz do país, né? Para nós seria aquele sertanejo raiz, assim seria um folk music. Algumas formas de samba, danças africanas, também seriam folk songs, coisas assim. Tem que ser Beleza. cultura popular. Tem que E- ser cultura popular. Né? Professor, o que é abounds? Tem de monte, abundante, abounds. Ah, tá. Beleza. Uhum. Ok? Beleza. Tá, maravilha. Então vamos ver aí. Ó. Tendo em vista a procura por atividades de lazer em períodos de recesso escolar, esse folder, né? Da proposta aí do texto. Divulga uma proposta de acampamento com abordagem temática. Eles falam em acampamento aí ou não? No título desse tem acampamento? Desculpa, a hora que você falou, saiu o som. No título, Exatamente. Break Camp. Isso mesmo, é um camp, é um acampamento. Né? Então, não é absurdo a alternativa. Ó. Divulga uma proposta de acampamento com abordagem temática. Né? Tudo bem? Temática? Acho que sim, né? Porque está falando das culturas diferentes lá e tal. Anuncia a exibição de uma série de filmes sobre tradições culturais.
Em algum lugar se falou de filme aí? Não. Não. Comunica a abertura de inscrições para um curso de música folclórica. Bizarro essa, né? Encoraja a realização de oficinas de contação de história para crianças. Então, vai ter negócio de contar história? Fala de tales, né? De histórias e tal. Mas o foco em si não é criar uma oficina para esse fundo, né? Para esse, não é o ponto principal, né? Eu acho. Convida para a apresentação de uma peça teatral sobre cultura indígena. Ele fala só de cultura indígena? Não, ele também fala dos pioneiros, as canções que eles tinham, algumas coisas assim, né? Então, a primeira, né, me parece a mais coerente, né? É um acampamento com abordagem temática, tanto da cultura local como da cultura dos pioneiros, né? Maravilha. Isso aí tá assim mesmo, né, na ilustração, viu? Não é que... Essa é a própria ilustração da questão mesmo. Então, ó, ele é bem direto ao assunto, né? O Enem gosta bastante de trabalhar com placas, né? Avisos, esse tipo de coisa. Então, olha essa aqui. Pelas expressões do it yourself e how to's, entende-se que a pesquisa realizada na página da internet revela uma busca por... Bom, vocês me falam aí, dá uma olhada e o que vocês acham? Eu acho que é a B. B me parece a meio melhor mesmo. Instrução para a realização de atividades, né? A D eu cheguei a pensar, mas não é exatamente de curso que está se falando, né? Está falando mais da venda de... Me parece venda de produto, assim, né? Não parece uma venda de curso, né? É, nos Estados Unidos eles gostam bastante desse tipo de atividade aí, de do it yourself, né? De você construir uma mesa, sei lá, uma prateleira, uma coisa assim. Então, eu fico com a B também, acho a melhor. Tá aparecendo uma janela laranja aí em cima do texto para vocês ou não? Ah, é. Tá, né? Please move this window. Não tô conseguindo tirar ela. Bom, tudo É bem. normal, é normal. Agora foi, agora foi. Não, ele vai voltar daqui a pouco, ó. Ela curte. Tá bom, vamos lá. Então, monks embrace web to reach recruits. Tá. Um outro texto aí, né? Eu falo quem que são monks? É monge, né? Isso mesmo. Monges embrace, né? Embrace, né? Abraço, né? Web to reach recruits. Então, o título, o que esse título diz? Que os monges estão recrutando pela internet. Isso, tá? Então eles não estão tendo vergonha nenhuma de usar a internet para buscar, né? Esse recrutamento. Bom, aí vamos. Vou dar 2 minutinhos para vocês lerem e a gente já comenta.
Ok, eu queria que vocês me contassem o que vocês entenderam desse projeto aí dos monges. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando se comunicar com a geração mais nova, porque eles estão envelhecendo e estão diminuindo. Então, eles precisam renovar as pessoas para essa, como é que chama? Essa ordem, né? Uhum, Ordem de monge. uhum. É, Que ferramentas eles estão usando aí que o texto mostra? Mídias sociais? Sim. É, Facebook, Face- que mais? uhum. Vídeos, É, fotos, vídeos, fotos, no finalzinho, na última palavra lá. Eles estão até escrevendo tem blogs, blog, tá bom? blogs. Então é uma estratégia, né? O beneditino, ele vem da Ordem de São Bento, né? Porque, ele é importante historicamente porque São Bento é um monge que inventou uma regra rígida, né? Que é o ora et labora. Quando vocês vão estudar filosofia, infalivelmente o professor vai falar com vocês sobre isso. Então esse ora e labora, né, orar e trabalhar. Ele não admitia monge que ficava lá dormindo, olhando para o teto, né, tal. Ele queria que o cara produzisse, não ficasse só rezando, né? E na ordem beneditina foi criado o primeiro tratado de agronomia e agricultura da história, né? Onde eles pesquisaram e estudaram formas de produzir melhor e produzir mais, né? Era comum na Europa antiga, medieval e tal, morrer muita gente de fome no inverno, muito comum, né? Uma porcentagem da população sempre morrer de fome. Uma das coisas que ajudou a melhorar isso aí foi o estudo dos beneditinos, né? Os estudos sobre agronomia, agricultura e tal, que as produções passaram a melhorar, né? E outros detalhes assim. Tem gente que acredita que a ordem é a mãe da Europa, né? Ela é um pé que ajudou a fundar a civilização europeia, né? Então ela tem uma importância histórica muito grande e na filosofia também, né? Tá bom? Aqui, deixa eu ver. Vamos olhar aqui. Tá. Debaixo do laranjinha, amigo aqui, a gente vai ter. A internet costuma ser um veículo de comunicação associado às camadas mais jovens da população, embora não exclusivamente a elas, né? Eu, por exemplo, sou velho e uso bastante Facebook, né? Cada um tem um olhar. Segundo o texto, a razão que levou os religiosos a fazerem uma campanha publicitária na internet foi... É só isso que ele quer saber. Por que eles querem a campanha publicitária? Letra A, né? Acabou. Não tem mais o que falar. Tá bom? Tem alguma que é bizarra? Deixa eu ver. Ah, eu adoro aí. Divulgação de fotos pessoais dos monges no Facebook. É sensacional. Tá bom? Imagina um monge beneditino que mal fala, né? Preocupado com o visu dele no Facebook. Seria sensacional. É, como é que tá de tempo aqui? Acho que dá sim. Muito bom. Vou fazer essa daqui com vocês porque eu sou fã do George Orwell, do escritor britânico, né? É, eu tenho dó da memória dele porque inventaram esse programa Big Brother, né? Que é uma imbecilidade, na minha opinião. E o Big Brother é um personagem fictício de uma obra dele, né? Que é o cara que fica vigiando, o líder, que fica vigiando toda a sociedade através da tela, né? Das imagens, né? Então, Grande irmão, né? exatamente. Então, uma história super visionária, né? Porque hoje a gente tem isso em todo lugar. Então, você está estacionando o carro na garagem do shopping lá, tem uma câmera te filmando. Você entra na loja, tem uma câmera te filmando, né? Só está faltando essa câmera que fala direto com você. Não, não muito, né? Porque pela internet já dá para fazer isso, né? O líder político, religioso, falando com você através da câmera, né? Então, ele já tinha visto tudo isso daí nos anos 50. Tá? Então, ele é um cara fora da curva mesmo, né? Então, ele merece um crédito como grande escritor, assim, na minha opinião, né? Sem contar que ele escreveu Revolução dos Bichos, né? Que em inglês é Animal Farm, né? Em que ele conta toda a revolução
socialista, comunista que teve na Rússia, né? Através dos bichos da fazenda, né? Onde cada espécie de animal representa um grupo social diferente. Simplesmente genial, né? Muito bom. Então eles tiraram aqui do 84 esse excerpt. Esse excerpt é um trechinho, um pedacinho, né? Uma amostra, vamos dizer assim. Dá uma lida nesse pedaço aí. Muito bem. Então aí vocês têm o romance de 84, aliás, o romance de 84, descreve os perigos de um Estado totalitário. O que é um Estado totalitário? Ditatorial? Exatamente. Ele pode estar dos dois lados. Ele pode ser de extrema direita, de extrema esquerda. Tá? Ele pode ser um Stalin, tá? Pode ser um Hitler, pode ser um. Tá? Tanto faz ser esquerda ou direita. Ele é totalitário. Pode ser até monarquista, se for um dos reis que eram absolutistas. Lá também é um Estado totalitário. Né? Então, descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do... Nesse trechinho, ele diz que o Estado controla as coisas. De que jeito? Boicotando ideais libertários. Mostra isso aí no trecho? Não. Veto, proibição ao culto das tradições. Acho que não também. Nem fala tradição aí, né? Nada. Poder sobre memórias e registros. Esse pode ser. Pode ser. Esse é perigoso. Censura a produções orais e escritas. Fala alguma coisa sobre isso? Tem a ver, mas não fala, né? Sim, está subentendido, né? Uhum. Manipulação dos pensamentos individuais. Embora todo o Estado do mundo faça isso, né? Eu acho que eu não consigo ver como o foco principal aqui, né? O que ele quer dizer assim, que está aqui no final, né? We, the party, nós do partido, control all records, tudo que foi anotado, escrito, gravado, né? And we control all memories, controlamos todas as memórias. Then we control the past. E aí a gente controla o passado. Né? Então, para mim, está muito mais próximo do poder sobre memórias e registros, né? Porque aí você conta a história, né? Tem um filme argentino clássico, aí, vencedor de vários prêmios, que fala assim que a história é contada sempre pelo vencedor, né? Da guerra. Então, sempre ela é meio tendenciosa, né? É como se fosse assim, a história do Corinthians contada pelos palmeirenses, né? Então, assim, como vai ser isso? Ou vice-versa. Não vai ser uma coisa muito confiável, né? Então, é mais ou menos essa crítica aí que a questão prevê, né? Vou dar um exemplo para vocês de vida real, de experiência própria, né? No começo dos anos 80, meu pai ainda era vivo, tal, e meu pai tinha sido militar. Então ele acompanhou com muita ênfase assim no jornalismo, tal, os eventos lá da Guerra das Malvinas, né, das Falklands, entre a Argentina e o Reino Unido. E a perspectiva que ele tinha, que ele passava para mim, que a gente conversava, era uma da guerra. Uma perspectiva que a mídia mostrava para a gente, né?
E há uns 5, 6 anos atrás eu fui com meu filho para a Argentina, né? E a gente visitou o memorial da Guerra das Malvinas lá. E vou te falar, muito diferente de tudo que a gente pensava aqui, né? Então, aqui as informações foram filtradas, né? Para passar pela imprensa e chegar até a gente, né? E lá a gente viu um outro universo que era muito, muito diferente, né? E eu ainda vi um filme aí, biográfico sobre a Margaret Thatcher, recentemente, há uns 2 anos atrás e tal, que tem outra visão, é a visão inglesa, né? Então eu confrontei a visão inglesa com a argentina com a da imprensa, né? E assim, você tem que filtrar tudo isso para tentar chegar na verdade, né? É complicado. Então, o Estado sempre tenta né, manipular, né, de alguma forma. Então, por isso que você comentou, manipulação do pensamento individual, putz, com certeza, né? Isso é o que eles mais querem fazer. Mas nessa questão, né, do poder sobre memórias e registros, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Aqui sobrou alguma coisa aqui para vocês fazerem, que é a Professor, 8. Fala, pode falar. minha internet caiu, eu acabei perdendo o gabarito da 8 e da 9. 8, Você vamos lá. poderia falar, por Tá. favor? Da 8, vamos lá. Não. Não, 8 a gente não fez, por enquanto. A gente partiu direto para 10 aqui, né? Deixa eu ver. Você perdeu 8 e 9? Não, eu trabalhei só 10. Ah, tá, beleza. Tá Ah, bom? que Então susto. ficou por aí, você não Valeu. perdeu o gabarito não. Tá? Eu vou Beleza. deixar 8 e 9 para vocês fazerem e na próxima aula a gente começa corrigindo por elas. Tá bom? A gente fecha por aqui eu vou deixar os slides de os modais no grupo lá para vocês poderem rever, tá bom? E dar uma memorizada na função deles, que é importante pra caramba para interpretar texto. E para resolver uma ou outra questãozinha de olhar gramatical aí, tá? Mas mais para texto, tá bom? Gente, boa semana para vocês. Até a próxima. Tchau, professor. Boa tarde. Vai. Obrigada, Tchau, Pedro. professor, Obrigada. Tchau, valeu. tchau. Bem. Tchau, tchau.